Vamos então iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade em nossa vida de estar mais próximo de nós, nos amparando, nos ajudando em todas as nossas dificuldades e enfermidades. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Vamos registrar também a nossa gratidão ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que traz o conforto para todas as nossas necessidades, que nos ampara em todas as nossas dificuldades. Que sejam todos abençoados, iluminados por Jesus, nosso querido Mestre. Muito bom. Nossa lição de hoje tem o título de Eficácia da Prece. Eficácia da prece é um subitem do capítulo 27, que tem o título de Pede e Obtereis. E esse subitem Eficácia da Prece, nós vamos fazer a leitura do item 5, 6 e 7. Né? Então, o item 5. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. São Mateus, capítulo 11, versículo 24. Item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas. Nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar, segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos. Sem procurar evitá-los, não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo
não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. O item 7. Seria ilógico concluir desta máxima o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio, que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem, geralmente, não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá e se dirige a ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que considerar ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes, assim, o mérito. Assim, aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima, ajuda-te, que o céu te ajudará, e não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada fazer. Capítulo 25, número 1 e seguintes. Muito bom. Está aí, então, a nossa leitura, mas o nosso irmão Davidson nos falará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra, Davidson. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, primeiramente é importante definir o que é eficiente e eficaz. Muita gente confunde, porque não mergulha na importância da palavra, na inteligência linguística. Eu estou usando um termo aqui. Mas, olha, eficiente é fazer aquela reza direitinho, algumas pessoas até ajoelhadas. Conforme mandam as regras religiosas, por favor, eu respeito todas as regras, mas baseado simplesmente em satisfazer os seus desejos, muitas vezes desejos influenciados por uma sociedade que manipula, uma escola, uma família, enfim, sem sentimento, seguindo o que é determinado aí, enfim, por essas lideranças, muitas vezes. Nós não sabemos de onde vêm essas influências, geralmente do plano espiritual. Então, é feito aqueles pedidos que não têm nada a ver com o que a pessoa prometeu na erraticidade. Aquilo não vai fazer bem para a alma dela, jamais. Ok? Já diferentemente, tá? Portanto, o resultado não virá. Não virá do jeito que ela quer. Já eficácia, que vem de ser eficaz, é quando a oração, ora e ação, é sentida plenamente no coração e dizer, que é dito, perante esse problema que eu tenho, seja feita a vossa vontade. Olha bem, hein? Seja feita a vossa vontade para o nosso mestre. E o resultado virá no tempo de Deus. E a pessoa espera pacientemente e confiantemente. E também, logicamente, agindo conforme o seu coração. Isso não deixa de ser uma conversa com Deus, com o nosso Pai, o nosso Criador. Não é a quantidade de palavras, ficar repetindo aquela oração automaticamente, não. E sim, o sentimento bem intencionado, conforme nós comentamos, e intenso, alimentado com muita esperança
muita esperança e, logicamente, principalmente fé, repetindo aí. Olha, está bem colocado no texto de alguma forma, considerando que Deus é onisciente. O que significa onisciente? Tudo ele sabe. Se os homens, hoje aí, com toda essa tecnologia, conseguem aí hackear, entrar em celulares, contas de banco e tudo mais, os homens, com todo esse nível que nós estamos ainda em evolução, conseguem imaginar Deus. Deus também é onipotente, onipotente, tudo ele pode, e também onipresente, ele está em todo local. E aí vem essa pergunta, se Deus sabe das nossas necessidades, e vem a pergunta, por que nós temos que orar pedindo? Porque geralmente, conforme foi comentado no texto, não temos o nosso departamento de desejo. Geralmente tem exceções sob controles, devidamente sob controle. Vacilamos nas tentações, estimulados aí pela ausência do bem. A ausência do bem não perde a oportunidade, fica ali 24 horas, quando você baixa a sua frequência da sua energia mental, não precisa conhecer de física, quando você tem ali uma negatividade na cabeça, eles deitam e rolam, eles penetram, é a ignição, é a porta aberta que se abre, por isso que tem que vigiar, tem que ser um profissional, não pode ser um amador na vigilância, porque o amador dança, o próprio nome já diz, amador, ele é amador, passa a vida sofrendo aí de uma forma ingênua. E com isto, geramos problemas desnecessários. Isso, de alguma forma, pesa na consciência e faz, de alguma forma, nós orarmos, cheio de conversa, enfim, nesse sentido. Bem, como ao orarmos, já por outro lado, com sentimento elevado, a frequência elevada, tudo bem, da nossa oração, chega até os espíritos elevados que ajudam, que nos ajudam e que contribuem no projeto de Jesus. Portanto, ao orar, a gente eleva a nossa frequência, a gente já se sente bem. A gente se sente bem porque, geralmente, nós conseguimos entrar na egrégora de Jesus, isso traz paz, esperança, coragem, força de vontade. Por isso que nós oramos. Também, voltando aqui, quando a oração não está ajustada com a vontade de Deus, os resultados, logicamente, não virão. Só estou reforçando o que foi dito. Deus sempre atenderá de tal forma aquilo que vai fazer melhor para nós. E geralmente é o contrário do que a gente pede. Os pedidos de Deus sempre serão atendidos. Só que alguns serão atendidos a curto prazo, médio e longo prazo. Se vai fazer bem para a sua alma de imediato, vem a curto prazo. Se não, vai vir a longo prazo e tem a ver com a meritocracia. É a gente que não percebe que nós somos atendidos. E Deus, ele sempre utiliza esses atendimentos para nos educar, para nos curar e para nos libertar. Um exemplo, uma pessoa falante, que todo mundo fala, cara, mas você não para ouvir, você fica falando pelos cotovelos, e de repente ela pede, por favor, senhor, eu quero me tornar um bom ouvinte, mesmo porque hoje ouvir é caridade. As pessoas estão cheias de informações, geralmente informações superficiais das mídias sociais, e elas falam como se conhecessem. E são leituras rápidas, não são estudos. Mas então, olha, você ficou sabendo? Você ficou... E não tem passeio. Muitas vezes você está falando, você está vendo que a pessoa está longe, e algumas até olham no celular quando você está falando. Portanto, ouvir virou uma caridade. Mas vamos imaginar essa situação, ouvir virou uma caridade. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Então, veja bem, vamos imaginar que uma pessoa, ela pede para ter autocontrole, para não falar tanto e ouvir. Com certeza, Deus vai criar situações para ela ser tentada para falar, para ela se desenvolver no autocontrole e aprender a respeitar o próximo que também quer se comunicar. Portanto, vai ser o contrário.
Não vai vir ali calmaria, sabe? Muito pelo contrário. Pessoas boas ouvintes ao redor, muito pelo contrário. Vão vir pessoas que querem falar, interrompem ela, e aí, por vir esse contrário, ela vai aprendendo o que não deve fazer, se curando, porque ter autocontrole, de alguma forma, é uma aprendizagem e uma cura. É? E se libertando da prisão mental, porque se ela não tem autocontrole, tem espíritos ali deitando e rolando. Você imagina, não tem autocontrole. Qualquer um pode tirar fora ela do controle. É aquelas pessoas, sabe, que o copo está cheio, qualquer pinguinho transborda, entra em cólera, perde o equilíbrio muito rapidamente, incrível, estressadas. Pode ser também. Então, vamos pegar um outro exemplo. Aquela pessoa que mente, sente prazer em mentir. Hã? Vamos lá. E ela pede, por favor, senhor, eu preciso de um apoio, eu não consigo, eu sinto prazer em mentir. Meu pai mentia, minha mãe mentia, minha avó mentia, é de família, eu era criança, eu era uma esponja, eu aprendi, eu não consigo desaprender. E ele pede, o que vai acontecer? Deus vai trazer situações de riscos enormes que, se ele falar a verdade, ele de alguma forma vai pagar um preço caro. Então ele é tentado a mentir. Portanto, repetindo, Deus nos fortifica, não atendendo geralmente os nossos desejos, porque nós somos educados para buscar conforto. Se fala muito em igualdade, igualdade de riqueza, igualdade disto, daquilo, conforto, portas abertas, prazeres, as propagandas, novelinhas da Globo. Agora uma novelinha maluca está entrando aí, onde vai mostrar uma relação de um tio com uma sobrinha, um absurdo. Então vão mostrando coisas com máximo de prazer, máximo. Então são tentações maravilhosas que estão vindo aí para as pessoas, de repente, decidir realmente se vão para o bem ou se vão para o mal. Então nós temos que pedir muitas forças, porque se tem tendências aí, nós vamos cair como os anjos caídos. Lembra lá os anjos caídos? São Miguel Arcanjo teve um trabalho danado. Estuda essa parte maravilhosa da história da Bíblia, do Velho Testamento, é incrível. Então, olha, tanta ingenuidade das pessoas, de maneira geral, achar que ao pedir para Deus, num passe de mágica, ocorrerá o atendimento. Geração iFood, quer apertar, quer ser curado. Muitas vezes, eu já comentei aqui, de repente é necessário uma reforma íntima, porque de repente cura no físico, mas a alma continua levando a enfermidade. É a alma que gera, lembra? Nós já estudamos isso aqui. Portanto, nós temos que curar a alma, e Deus visa a alma, porque é a alma que vai sobreviver. O foco é a alma. Lógico que ele ajuda no físico também, mas o principal está na causa. Então, veja bem, portanto, ele está nos curando, educando e libertando sempre, sempre. Um exemplo meu, eu uma vez empolgadíssimo em crescer a empresa, aquela coisa toda, né? Trabalhando bastante, surgindo oportunidades, sempre acreditei muito no trabalho, amo o que eu faço, aquela coisa toda, e surgiu uma parceria que, conforme eu fui analisando, eu falei, meu Deus do céu, nós vamos bater recorde, metas e tudo mais. E eu pedi a Deus durante a noite para enxergar. Não vasculhei como deveria, era uma empresa de uma outra cidade, mas eu acordei de manhã. Olha que interessante. Deus flui de várias formas. E a minha esposa virou e falou, eu estou sentindo que você não deve pegar a estrada. Eu ia pegar uma estrada, me reuni com esse empresário, ia ser uma parceria maravilhosa. Nossa, eu ia bater recordes, na época meta, aquela coisa toda, né? E a minha esposa falou, estou sentindo que você não deve pegar a estrada. Eu falei, eu também, eu não sei, tem algo me amarrando aqui. Liguei, cancelei a reunião. Falei, ó, vamos remarcar para sexta-feira. Na sexta-feira, a mesma coisa. Aí eu entendi. Olha que interessante. Eu tenho que agradecer, portanto, aí, de alguma forma, foi uma meritocracia. Veio rápido o resultado da oração. Não era para eu fazer parceria, depois eu percebi. Depois eu descobri na prática, averiguei um pouquinho mais, e eu ia entrar numa fria. Graças a Deus eu tenho que agradecer. É um caso.
E falha minha de não ter averiguado. Aqui, em termos práticos, na época não tinha aí Instagram, não tinha Face. Se você entrar no Instagram de qualquer um, você pega o perfil, a não ser que a pessoa seja muito falsa, mas ali aparece pelos grupos de amigos, né? Lembra? Nós somos uma média das 5 pessoas que convivemos, dá para você pegar. Lógico que no Face, no Instagram, você tem muita gente ali, não é fácil captar isso. Mas olha, em suma, de qualquer forma, eu sempre faço uma oração para enxergar as realidades. Estou falando um pouco de mim, que é da onde eu posso falar, e interessante, eu tenho que agradecer muito, muito, muito esses resultados. Bom, eu estou aqui pensando num exemplo, nós já comentamos vários, né? Vamos imaginar vamos só citar um exemplo, um camarada que numa vida anterior foi muito rico, a gente sempre cita esse exemplo, e de repente ele se perdeu na luxúria. É batata, que ele vai vir numa prova, não ajudou, não gerou benefícios com a riqueza, já numa próxima vida, quase que certo, numa das próximas, ele virá numa pobreza. E aí ele pede para sair daquela pobreza, porque ele ficou mal acostumado naquela riqueza, naquelas possibilidades gerais, não faltava nada. E ele esquece do que ele combinou na erraticidade. Ele está totalmente fora da realidade. Totalmente. Você vê essas filas de pessoas apostando em casas lotéricas, não tenho nada contra, de repente, faz parte, né, da vida dela, enfim. E olha, e tem religiões que pregam que basta participar dela, você se enriquece. Então tem muitas ilusões, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que conversar mais com Deus. Portanto, é só levar muito a sério a oração dominical, que um dos pedidos a gente fala, está lá na oração no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Pronto! Assim na terra como no céu. Você já pediu ali, irmão. Seja feita a vossa vontade. Então, você quer que seja a sua, apesar de ter pedido no Pai Nosso? Não é verdade? Pronto. Então, olha, sendo assim, como nós somos devedores e viemos aqui para pagar, não só para pagar, mas para se desenvolver em todas as inteligências intelectuais e morais, e, logicamente, isso vem através, vou repetir, através de aprendizagem, escolha e libertação, considerando que nós temos muitas necessidades, sempre nós teremos algo indesejável acontecendo. Sempre. Eu vou repetir, sempre. Se você ficar ali na boa, não tem nenhum problema que te balança, pede para beliscar, porque possivelmente você mudou de plano, outra dimensão, e não está sabendo. Portanto, é a forma que o nosso Pai conduz conosco, uma vez que nós somos crianças espirituais. Não é verdade? Entendam bem, nada impede de fazermos as nossas orações com pedido, por favor, desde que seja bem refletido sobre esse pedido, considerando que Deus está acima de tudo, é a vontade de Deus. E eu sugiro, antes de dormir, já várias vezes comentamos isso, mas eu vou repetir, porque poucos cumprem o que a gente sugere, eu tenho que falar o que eu sinto, tá? Se fizer uma pesquisa, poucos cumprem. Na boa, é compreensível. Nós somos latinos, é compreensível. Então, eu sugiro, antes de dormir, escreva num papel, você vai perder 2 minutos. É a sugestão do braço direito do Chico Xavier, senhor Langerton, que teve contatos com amigos que conviveram com ele, com o Chico, inclusive, que ele sugere escrever essas dúvidas. O que eu devo pedir, inclusive, o que eu devo fazer para compreender esse problema que está ocorrendo, qual é o recado para mim? Se está ocorrendo, tem um recado. E se eu não enxergo, o problema fica repetindo. E muitas vezes a gente esquece de fazer esse pedido. Sabe aqueles problemas que repete, e não muda. Muda o personagem, muda o cenário, mas é o mesmo problema. Você fala, cara, tipo, caramba, por que essa pessoa me tira fora de sério? Por que a outra pessoa me tira fora de sério? Sempre nesse mesmo ponto. Tem que entender esse recado. Se aqui dentro, aqui acordado, a gente não consegue, durante a noite, pedindo ajuda, do anjo da guarda, espíritos elevados, pede. E você vai ver que vai vir uma informação tipo, irmão, tenha paciência, porque isso é uma expiação, ou isso é algo que você precisa melhorar, se tornar mais humilde.
não depender do externo, sabe? O escravo do externo. Qualquer coisa que acontece, já perde o equilíbrio. Já, morou? É o escravo do externo. Você tem que depender do seu interno. Não deixar o externo tirar você fora da serenidade, irmão. Então aí vem, eu estou falando isso porque eu pedi certa vez, veio essa informação. E aí eu descobri que aquele problema que eu tinha um recado, que eu tenho que evoluir. Não é à toa que aquele problema estava repetindo. E eu pedia para o problema desaparecer, não desaparecia. Cheguei a mudar de cidade e o problema me acompanhou, irmão. É um exemplo meu que eu acho que não é diferente. Nós somos aí, não tem diferença nenhuma. Nós temos aí praticamente os mesmos problemas. Eles só vêm em momentos diferentes, mas os problemas são os mesmos. Estamos trabalhando o orgulho e o egoísmo. Então, em cima disso, Deus trabalha. É incrível. Deus é um grande professor, um grande médico e um grande, como diria aí, um grande libertador das prisões mentais nossas. Bom, Deus sabe sobre nós, ou melhor, Deus sabe muito mais sobre nós do que nós sabemos. Eu dizer, eu me autoconheço, eu não me conheço. Por isso que eu estou aqui na vida. A vida vai provocando circunstâncias. Quem sou eu? Se alguém perguntar, já perguntaram, quem é você, David? Você já ouviu você falar, eu trabalho com isso, faço isso, sou casada. Aquela conversinha. Eu tenho respondido, olha, eu sou eu e as circunstâncias que surgem ao meu redor, e a maior parte das circunstâncias eu não vivenciei ainda. Portanto, você vem me perguntar quem eu sou, eu não sei quem eu sou. Na boa. Eu sei até um prezado momento, algumas reações, tal, mas ingênuo, muita ingenuidade a ser eliminada. E ele sabe o que é necessário para nós, o que é bom para nós, Deus. Agora, de maneira geral, nesse mundo cheio de distrações que nós já comentamos muitas vezes, cheio de ilusões, gente aí com 80 anos, aí esperto, sabe? Cheio de ilusões, prisões mentais, não tem essa de idade, né? Que física, esquece isso. Mas a gente investe muito pouco em se autoconhecer. Principalmente nesse tocante de querer saber o que é necessário para os nossos progressos. A gente investe muito pouco. O que eu preciso para eu progredir, me aproximar de Deus? Eu vou fazer uma perguntinha aí, que nós já comentamos aqui, e eu já sei mais ou menos a resposta. Vocês não precisam responder. Quem daqui tem um diário? Sabe o que é um diário? No final do dia, igual o Santo Agostinho, fazia um balanço. Eu errei nisso. Isso aqui. Eu acertei nisso. Escreve ali poucas linhas. Pouquíssimos do grupo. Nós já comentamos isso várias vezes. E eu não sei se isso é uma preguiça, porque tem a mãozinha, uma canetinha, você gasta 5 minutos. Bom, enfim, eu sei a resposta. Que é um balanço do dia. Com isso, chega no final do mês, você dá uma olhada e fala, eu não acredito que eu fiz isso. Está escrito lá, você fez. No dia 1 de março, você pisou na bola, irmão. Então, a gente não faz isso. Portanto, nós temos que nos autoconhecer, pois a ausência do bem geralmente influencia a coletividade com ilusões, bem compra a alma de muita gente. Tem muita autoridade que vendeu a alma. E um preço caro. Autoridade, não é fácil negociar com algumas autoridades aí. Os caras negociam pesado, são ótimos negociadores. Ótimos. Fizeram um curso de negociação. Incrível. E vende a alma num preço tão caro. Ingenuidade. Então, olha, e ao dormir, muitas vezes nós somos aí manipulados durante a noite. E aí fica uma dica, antes de dormir, para não cair nessas manipulações que vão aumentar durante a noite, é muito comum as pessoas acordarem esquisitas, apesar de fazer uma oração antes de dormir, muita gente acordada, assustadas, a pressão vai aumentar, não estou exagerando, aí alguém vai falar, pô, esse cara não está sendo otimista, não. Nós estamos olhando aí, analisando o Apocalipse, o livro Pátria do Evangelho, enfim, os livros de Emmanuel, está bem claro que ia ter uma pressãozinha aí.
E as pessoas que eu tenho conversado têm acordado. Aí eu pergunto, você tem feito a prece de Caritas antes de dormir? Eu esqueci. Falei, latino, esqueceu, escreva em algum lugar para você não esquecer. Larga esse bendito de celular, de WhatsApp. Cola um papelzão ali antes de dormir, incomoda. Cola no guarda-roupa, a esposa não vai gostar, porque vai ficar feio, mas vai funcionar. Faça uma prece de Caritas e procura observar que você vai acordar melhor. Você sabe por que a prece de Caritas te leva para um outro local? Porque ela só fala em amor e caridade. Ok? O nível de exigência dos dois lados, mais o lado da ausência do bem, vai aumentar. Não durmam sem fazer a prece e durmam bem, felizes. E nessa linha de raciocínio de se autoconhecer, eis aqui um texto que eu captei de Astrid Sayegh, intitulado Santo Agostinho e o Autoconhecimento. Eu perguntei, mas por que o Santo Agostinho escreveu um artigo, escreveu texto sobre autoconhecimento? Vamos lá, vamos prestar atenção, que tem tudo a ver com uma prece eficaz que traz resultado. Olha o que ele fala. Toda a trajetória humana, toda a nossa trajetória, consiste em buscar, de uma forma progressiva, respostas, no qual o homem procura superar a si mesmo em meio aos conflitos do dia a dia, existenciais, em direção à verdade libertadora. Olha, verdade libertadora. Que eu peço algo, vem uma coisa contrária, eu falo, cara, eu estou pedindo errado, eu estou longe da verdade, eu estou fora da realidade, concorda? Não é isso, eu não estou enxergando o que está rolando. Efetivamente importa, olha o Santo Agostinho falando, efetivamente importa, em um primeiro momento, perguntar como se chegar a essa verdade. E ainda, o que é a verdade? Olha o Santo Agostinho criando reflexões. E ao se perguntar para si mesmo, qual o meio mais prático, mais eficaz, olha a palavra eficaz, para se melhorar nesta vida e resistir, olha o Santo Agostinho preocupado, resistir ao arrastamento do mal. Porque quando tudo está redondo, todo mundo é legal com todo mundo. Você quer conhecer o pessoal, coloca num Titanic, tudo bem? O Titanic está afundando, nós estamos ali num grupo de 10 pessoas, aí tem um barquinho que só cabe 3 pessoas. Aí você vai conhecer quem são as 10 pessoas. É até engraçado pensar nisso. Né? Então lá estão 10 amigos no bar, lá no Titanic, os últimos sobreviventes. Aí só tem o último barquinho, só cabem 3, apertadinho. E aí, como é que vai ser? Nem precisa responder. Então, nessas situações que a gente vê se nós somos do bem ou se somos do mal. Não é fácil. Não, mas, por favor, vamos caminhar. E Santo Agostinho responde lá no Livro dos Espíritos, um sábio da antiguidade vos disse. Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Olha que privilégio ter o Santo Agostinho, uma vivência danada a ele. Entanto, em uma vida totalmente errada, ele caminha por uma vida correta. É fantástico. Eu adoro analisar Santo Agostinho, a personalidade dele. Então ele diz, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso nos leva inicialmente a entender que a libertação e a alegria do espírito não consiste num estado emocional, mas em um processo de busca da verdade em si mesmo. Você buscar. E ali, o Sócrates bateu muito nessa tecla. Sócrates, o emissário de Jesus, por volta de 500 anos antes de Cristo. E o Santo Agostinho comenta que o Sócrates utilizava a ironia de uma forma didática. Ele invertia as coisas para a pessoa jamais esquecer. E esse método do Sócrates consistia em ficar fazendo perguntas para si mesmo, aí no caso, né? Você, na conversa você com você, você fazer pergunta, o que eu faço? Por que eu faço assim? Como que eu faço? Como que eu posso fazer melhor? Por que eu não faço diferente? Várias perguntas, você se aproxima da verdade. Vale a pena pesquisar, dar uma olhada nessa metodologia dele, cheia de perguntas,
tudo bem? E aí você buscar a verdade. Como eu estou limitado no tempo aqui, portanto, e o Sócrates diz, a melhor maneira de você se autoaperfeiçoar, se desenvolver, segundo Sócrates, é por meio do autoexame, autoanálise, e apenas através desse reencontro, ele fala reencontro consigo mesmo, que se torna possível renascer, e aí você poder fazer pedidos corretos, preces corretas, para ter o resultado enviado por Deus. Olha que interessante. Então, Agostinho, ele comenta essa trajetória. Allan Kardec questiona os espíritos como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, e os espíritos respondem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Então, mas para eu compreender o bem e o mal, ter esse discernimento, eu tenho que me autoconhecer. E, consequentemente, se eu não me autoconheço, os espíritos mergulham em cima de nós, os espíritos inferiores, e influenciam, porque eu não me conheço. Então, qualquer ideia que vem, eu fico achando que é minha. Então, meu livre-arbítrio é contaminado. Eu não vou poder mergulhar, é um assunto maravilhoso, mas, em resumo, tanto Sócrates quanto Santo Agostinho, eles batem na tecla que, para orar corretamente, é uma tradução minha, primeiro você tem que se autoconhecer bem. Bem, parece brincadeira, os inimigos geralmente, eles não falam abertamente a verdade, mas eles te cutucam. Por isso nós temos que agradecer os inimigos, porque é uma forma também de conhecer a verdade. Ok? Portanto, aqui, eu vou me segurar aqui, falando sobre o Santo Agostinho, que ele pede para revisar o passado e você ressignificar, dar uma outra interpretação e caminhar para Deus. Mas nessa linha de raciocínio, de uma forma bem simplificada, para você se conhecer melhor e poder fazer, estou repetindo, oração em ter resultados, escreva o que você quer da vida. Mas não precisa ser numa pancada. Vai escrevendo durante a semana, deixa uma canetinha, um papel, e de repente vai anotando. E o que você não quer da vida. Olha, o que você quer da vida e o que não quer. E o que você deseja, portanto, e o que não deseja, em outras palavras. E você vai ver que a sua frequência, da sua energia mental, quando eu falo frequência da energia mental, tem a ver com pensar e com sentir. Conforme eu penso e sinto, eu libero uma onda similar de rádio e que tem frequência. Frequência elevada significa pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem. Já a frequência baixa, tudo que é negatividade, raiva, inveja, os 7 pecados capitais. E eu gosto de lembrar aqui que Moisés disse, olha bem o que Moisés disse, não sei o propósito da vida. Moisés que trouxe o Velho Testamento, olha só. Ele disse, não sei o propósito da vida. Confúcio, outro enviado de Jesus lá na China, disse, o Confúcio disse, eu não sou o caminho. Buda, na Índia, bem antes de Cristo, também disse, temos de buscar a verdade. Então, reparem bem, Moisés falou em propósito da vida, que ele não sabia. Confúcio, não sou o caminho. Porque todo mundo achou que o Confúcio era o caminho. Ele fala, não, eu não sou. Olha o ato de humildade de Confúcio. Foi enviado por Jesus para preparar o cristianismo e virou uma religião, que não era para virar. Budismo também. Buda foi enviado para preparar, mas virou uma religião incompleta, na minha opinião, mas enfim. E ele dizia, temos de buscar a verdade. E aí Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu estou querendo dizer através disso? São etapas evolutivas que a gente tem que aproveitar. Tudo leva a crer, se um ou outro aí veio de um outro planeta, não sabemos, mas todos nós passamos, tudo leva a crer que todos nós passamos por essas fases, Moisés, passamos ali, pegamos o confucionismo, o budismo, e encontramos Jesus. Se nós estamos aqui é porque nós encontramos Jesus.
Estamos buscando Jesus, ou melhor ainda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos aqui querendo buscar a verdade para fazer uma oração correta e receber. Para a prece ter eficácia. Voltando para a prece. Portanto, ficou claro que geralmente ela vem contaminada com os nossos desejos, imaginações infundadas, medos imaginários, uma série de coisas aí que atrapalham a energia mental não chega. Portanto, a oração tem que ter uma frequência elevada. Não é à toa que está escrito lá, Jesus comentou, estou lembrando aqui, em um dos evangelhos, não vou lembrar qual, tudo leva aquele que é em Marcos, ele diz, antes de levar a sua oferenda ao altar, e de reconcilie com o seu irmão. O que ele está dizendo? Antes de fazer um pedido, irmão, perdoa o seu irmão, senão a tua frequência não vai ser legal, senão a tua oração não vai chegar. É isso que ele está querendo dizer. Tá? E, enfim, as leis estão todas, mas eu não vou complicar, mas é mais ou menos isso. Vai lá, perdoa, limpa o coração para você ter uma frequência elevada. Então, olha, o tempo já está se extinguindo. Então, nós sabemos que pela prece, o indivíduo ele atrai para si bons espíritos, prece elevada, frequência elevada. Agora, aquela frequência baixa atrai o quê? Espíritos de baixo calão, espíritos inferiores. Então, dependendo da oração, você piora a situação. Se a tua oração, você não reconciliou com o seu irmão, você não limpou o coração, a tua oração é mediana, ela não chega. Aí os irmãozinhos aí, espírito inferior, vão deitar e rolar e piora. Aí piorando, você fala, eu não tenho fé. Isso afasta de Jesus, afasta das religiões. Portanto, pela prece, o indivíduo atrai para si os bons espíritos ou não. E aí eu vou contar um caso, já para terminar, bem simples. Olha, eu tenho o hábito, ao acordar, como eu sou médium, um grande devedor, eu vim aqui para trabalhar, comecei trabalhando tarde demais, muito egoísta, ainda continuo, mas estou procurando derrubar esse egoísmo, né? Enfim, eu comecei a trabalhar no Espiritismo muito tarde, mas tudo bem, a misericórdia de Deus está compreendendo. Mas eu tenho o hábito, não é sempre, de vez em quando eu esqueço, eu falo, olha, como eu sou médium, eu me disponho a ser um instrumento no dia de hoje para os emissários de Jesus. Por favor, me utilizem como instrumento. E certa vez, uma história muito interessante, que possivelmente eu devo ter comentado nesse estudo, mas me ocorreu agora. Era umas 9 horas da noite, 8h30 da noite, eu vindo de Jaú para Bauru, e tem um pedágio. Naquela descida no pedágio, eu mirei um semáforo verde para eu poder pagar em dinheiro. Tudo bem? Em dinheiro. Porque eu não estava, no meu veículo, não tinha o passa rápido, né? Bem, ó. Enfim, aquele sistema que você não precisa pagar, depois vem descontado lá no teu cartão. Tudo bem? Bom, enfim, eu estou tentando lembrar o nome, mas tudo bem. Eu mirei no verde, estou indo e, de repente, numa subida, eu diria, numa questão de segundos, não sei o que aconteceu, não sei, te juro, eu desviei e passei naquele que bloqueia se você não tem o equipamento, que é o passe rápido, né? Mais ou menos isso. E aí, pum, a porteira fechou, a cancela fechou, tocou o alarme, e uma moça veio, uma moça com ar meio triste, e falou, encosta o carro lá no cantinho. Eu encostei, ela chegou para mim, eu olhei nos olhos dela e falei, tá tudo bem, irmã? Falei, irmã, como se fosse um evangélico. Ela começou a chorar ali. Eu recebi uma inspiração de um espírito elevado. E algo eu falei para ela, que eu não tenho tempo para isso, tá? E ela sorriu. Eu fui utilizado como instrumento para praticar uma caridade que não foi minha, não fiz nada, parei ali alguns minutos, não precisei pegar na enxada, não transpirei, eu não chamo isso de trabalho. Se esse é o trabalho que eu tenho que realizar, pelo amor de Deus, eu estou adorando trabalhar, porque eu não fiz nada.
E ali eu falei, como é importante, ao acordar, falou, olha, eu estou à disposição para ser instrumento. E de vez em quando eles encaminham. Experimentem, experimentem, é uma sugestão. Portanto, segundo o Espiritismo, a prece é um ato de caridade e de amor ao próximo. E eu deixo aqui uma tarefinha. Experimente orar para os nossos parentes que já faleceram, já estão no outro plano, desencarnaram. Com certeza, a gente acaba envolvendo eles com uma energia muito boa. Tem muitos eu percebo aqui nessa reunião, de parentes nossos que estão precisando. Não tem sentido apenas orar no dia dos finados, né? Somente no dia dos finados, porque nós somos lembrados. Não. Esses irmãos estão vivos. E muitos estão aí no umbral pesado. Lógico que tem alguns que estão no umbral leve, no nosso lar. Mas temos que orar. Nunca é demais orar. Então, olha, em resumo, para fechar a reunião, tudo bem? Olha, basta fazer o Pai Nosso. No Pai Nosso você está pedindo tudo. E um dos pedidos, seja feita a vossa vontade. E quando vir algo contrário, agradeça, porque você está equivocado. Tudo bem? Pediu paciência, mandou alguém para tirar você da boa, tirar você da paciência. É por aí. É você estar equivocado no seu pedido, você precisa investir em se autoconhecer para fazer um pedido eficaz. Que Deus abençoe todos e que tenha uma extraordinária semana com muita prece, com a graça de Deus, porque o mundo está precisando de prece, de orações elevadas. Que assim seja. Obrigado, David. Vamos então passar a mensagem, Dr. Deolindo. Pediria ao André. André, por favor. O tema de hoje, né? Ou ainda, pedi e obtereis, a eficácia da prece. A prece ela sempre é eficaz, porque ela sempre traz benefícios. Nem sempre aquilo que nós desejamos, mas ela traz muitos benefícios. E o maior benefício é trazer um equilíbrio e uma paz interior, para que você tenha assim, mais discernimento para você resolver as coisas da sua vida, ou os problemas que podem vir a aparecer diariamente. Então, faça a prece constantemente, peça a Deus aquilo, lógico, que é correto, aquilo que é tangível, peça a Deus sabedoria, peça a Deus que lhe dê discernimento daquilo que lhe é necessário, daquilo que lhe é bom. Essa é a palavra melhor que nós temos assim que colocar dentro quando vamos fazer os nossos pedidos. Nem sempre os pedidos são atendidos na hora, mas nunca deixará de ser atendido. Depende do tempo, curto, médio ou longo tempo. Quando eu digo longo, pode ser até em outra existência, não sei. Não? Tá? Agora, esse capítulo ele é interessantíssimo, porque ele traz algumas coisas aqui que muitas vezes nós não pensamos. Né? Onde ele diz que tudo no universo está encadeado praticamente nas leis eternas e que nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. É importante nós refletirmos nisso. Como também, aqui no capítulo, no item 7, faz, seria ilógico concluir desta máxima. O que quer que seja que pedir pela prece vos será concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Também completa, né, aquilo que temos nós que temos de discernimento, né, para caminharmos sempre cada vez mais confiantes de que a providência ou justiça divina sempre estará ao nosso lado, mas no tempo correto. Isso é importante.
Só para dar um exemplozinho disso, eu estou aqui me recordando de uma passagem, uma historiazinha, vou tentar resumir bem, de uma senhora muito amorosa, muito bondosa, religiosa, muita fé, fazia caridade, veja, pacienciosa, né? Todos que conviviam com ela adoravam, estava constantemente vinculada à religiosidade, conversando com Deus, trabalhadora ao extremo porque tinha necessidade de sobreviver, e além disso tinha um filho deficiente que ficava numa cama. Mas ela sempre com muita paciência, dando amor, dando carinho, fazendo todas as suas obrigações profissionais, sociais, religiosas e familiares. E todos os dias ela acordava de manhã e nas suas preces ela fazia um pedido a Deus. E Deus fizesse o milagre de curar o filho dela, fazer com que ele se levantasse daquela cama. Todos os dias da sua vida. Isso foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E ela pedindo, mas nunca mudou a postura dela. Muito pelo contrário, cada vez mais caridosa, cada vez mais fortalecida na fé em Deus. E ela tinha dentro dela que Deus iria propiciar ao filho dela que ele saísse daquela cama e se tornasse uma pessoa normal. Então, por 30 anos ali ele ficou. Não tinha contato com a sociedade, apenas com aqueles familiares que iam buscar, alguns amigos mais próximos. Não tinha experiência da vida, porque ali naquela cama estava entravado, usar essa palavra entravado há 30 anos. Mas ela nunca desistiu. Até que num determinado dia, ela conversando com Deus, expondo tudo que ela fazia, né? Colocando o contexto do merecimento, né? Por aquilo, ela sempre se dedicava, né? E, lógico, com a simplicidade de mãe, e principalmente o desconhecimento das vidas passadas, que não tinha noção do contexto espiritual do ser, também dizia a Deus, mas Deus, ele é puro, inocente, a vida inteira ali naquela cama não tem maldade nenhuma. Por que isso, Deus? Por que uma mão tão pesada sobre ele? E assim foi se indo. Ali se passou mais 4, 5, 6 anos. Um dia Deus disse para ela, amanhã será o dia. Vou permitir que o seu filho se levante daquela cama. Imagine a alegria, a felicidade daquela mãe, a felicidade daquele jovem. E no dia seguinte, isso ocorreu. Maravilhoso. Maravilhoso. Levantou-se, todo mundo feliz, movimentando para lá, para cá. Ele começou a ser muito carinhoso com ela, ajudando ela nos seus afazeres. Dentro do lar, ela saía para o seu trabalho, saía para suas atividades filantrópicas, saía para a sua casa religiosa. E ali ele estava, né, com muita simplicidade, vivendo o seu dia a dia. Só que o tempo foi se passando.
A curiosidade naquele jovem se despertou. Conhecer a rua, conhecer a vida, conhecer pessoas. Normal isso acontecer no nosso mundo quando temos que viver em sociedade. E como você ter contato? Foi passando o tempo, ali 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, começou a ter outros tipos de amizades, já começou a se tornar agressivo junto a ela, já não colaborava mais com seus afazeres, já não respeitava mais as suas vontades de mãe, de religiosa. Veja, começou esse jovem a se envolver com outras pessoas não dignas, porque a facilidade da vida, da liberdade, da orgia, do divertimento, começou a se envolver em drogas, em bebidas, se perdeu. Essa mãe, pura e simplesmente, desabou, mas não perdeu a sua fé. Conversando com Deus, como nunca deixou de conversar. Questionou a Deus o porquê daquilo. Um jovem que não tinha maldade nenhuma se perder daquela forma. Daí então, ela solicitou a Deus: Deus, por favor, se é para o bem dele, ele pode ficar naquela cama pelo resto de sua vida e me dê força para continuar dando todo o amor que ele necessita. Vós tinha razão, não poderia ele ter uma vida diferente porque não estava preparado. Uma oportunidade nós temos, às vezes jogamos fora. Então está aqui, ó. Sim, uma historinha simples para nós refletirmos. Sejamos merecedores. É muito importante isso. Quando eu digo merecedores, é fazermos com que transformemos. Para isso, nosso irmão Davidson comentou muito bem que nós temos que nos conhecer, para poder provocar as mudanças corretas que sejam para o nosso bem, para o bem de um próximo. Então, com essa pequena história, assim, rogamos nós ao Divino e Amado Mestre, para que nesse instante nos traga todos os benefícios que nos são necessários, nos envolvendo com todo o seu amor, mas também possamos nós estarmos, a cada momento que nos unimos, dialogamos, porque aqui não é uma assembleia, é uma reunião simples e humilde de diálogo e de aprendizado mútuos, para que assim nos tornemos melhores, possamos levar para a vida o aprendizado, possamos levar para a vida o fortalecimento na fé, na esperança, podemos levar para a vida, dentro desse aprendizado, mudanças que necessárias se fazem, para que assim nos tornemos a cada dia seres melhores, muito mais elevados, evoluídos, aonde não deixemos com que as perturbações alheias nos atingem, porque estaremos nós preparados para enfrentá-las sem perdermos a nossa paciência, a nossa dignidade. Mas sim, Pai amado, a Ti nesse momento eu vos rogo, junto à Bezerra e todos os seus comandados, que nos tragam esses fluidos
balsâmicos e curadores. Nos tragam esses fluidos de luz e de paz que estará a envolver também os nossos lares e os nossos entes queridos, para que assim possamos usufruir do teu amor. Entreguemos-nos, Pai, em oração. E assim, então, que a luz divina do nosso divino e amado Mestre esteja sempre no coração de todos vocês. Que assim seja. Obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Deolindo, pelo carinho, pelas palavras, pela egrégora que formamos neste momento em favor de nossa saúde física e espiritual. Gratidão. Muito bem. Agradecidos a Jesus por este momento que nos proporcionou nesta noite, e em agradecimento a toda essa energia maravilhosa que recai sobre todos nós e sobre todos os nossos irmãos que estão necessitados do amparo, vamos dirigir a prece de Cáritas. E eu pediria a Dona Isolda que fizesse para nós. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, Senhor, desses estudos maravilhosos. Podemos tirar muito proveito deles, Senhor. Nós vamos fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. E vossa bondade permite os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa e pura e bendita imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito bom. Que todos tenham uma boa semana, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que assim seja.